Fala galera, estamos aqui mais uma semana na nossa obra do G09. Luiz já está chegando lá em cima na nossa segunda laje e ele vai falar um pouco pra gente sobre a volumetria que tem aí a nossa casa. Não é uma laje convencional, ele estava falando aqui pra mim que tem alguns detalhes que podem vir a complicar a vida de um engenheiro que está começando, inexperiente. E a gente vai mostrar aqui pra vocês tanto na volumetria que a gente tem aqui na placa da obra, como também ali no projeto que está no nosso barracão, e depois a gente sobe lá na casa, mostra aqui de fora para vocês poderem entender. Então, Luiz, como é que está aí essa estrutura, como é que está essa ideia? Eu vi que a gente está gastando um pouquinho mais de tempo ali para deixar isso tudo redondinho, né? Isso, exatamente. Olá pessoal. Então, Diego, como você falou mesmo, como a gente está chegando no final da estrutura da coberta lá, normalmente esse tipo de casa, assim, sobrado, ele sempre tem uma volumetria, né? Que é o termo arquitetônico que se usa. Ou seja, é um detalhe diferente para a gente não chegar lá em cima na coberta e botar aquele negócio quadradão, né? Vai ficar parecendo um prédio caixão, né? Exato. Então a arquitetura, ele normalmente faz um design diferente, que muda o nível, sobe, desce, cria uma volumetria diferenciada, e na tua obra tem umas volumetrias legais. Então a gente está lá em cima trabalhando exatamente nesses níveis que demanda um pouco de tempo a mais e atenção, principalmente, para poder fazer os apoios bem feitos. Daqui de fora, o cara já consegue dar uma olhada, Luiz? Consegue. Olhando aqui assim, ó. Vem Consegue cá, ver. Shiryu, o nosso cameraman, mostra aí pro pessoal, o que é que o pessoal tem que ficar atento aí? Ó, o que é que a gente consegue perceber por essa vista lateral? Aí de cara a gente já vê a primeira diferença entre os níveis, né? A gente tá com aquela alvenaria até uma certa altura, certo? E a partir da frente ele faz um L com uma altura diferente. Não é porque a gente não terminou de colocar aquele lado, não. Não, a altura termina ali. É porque justamente a gente vai fazer o primeiro nível de volumetria, Certo. que é justamente um telhado em sacada, que passa para lá, que está todo em balanço, e depois dele tem mais um nível, que é uma segunda volumetria que vai dar tipo aquele design da testa do arquitetônico da tua casa. Vamos dar Que uma a gente olhada vê aqui, pelo ó. projeto. Aqui na imagem dá para o pessoal ter uma ideia. É, isso. Exatamente. Aqui na frente a gente já percebe que tem um elemento diferente de estrutura, né? Se a gente olhar diretamente para o projeto, a gente consegue perceber que a casa tecnicamente terminaria aqui, que seria a coberta da casa final. Mas a gente já percebe que tem um segundo elemento que tem apoio estrutural subindo por cima dessa, que seria a última laje, que é o que a gente chama de volumetria. Isso pela foto frontal, tá? Se a gente olhar pela foto lateral, a gente percebe que são vários níveis que a gente tem. Aqui teria um, dois e um terceiro aqui atrás, fora o nível da laje principal, que é o que está cobrindo a casa inteira, que faz o fechamento. Então é bem interessante, é importante na verdade que o construtor preste atenção nesses apoios, nesses engastes, para ele não perder a altura e acabar não engastando a próxima laje de cima, ficar sem apoio, deixando ele só apoiada. No caso, ela tem que estar engastada na viga que está passando de bordo. Massa. Entendeu? Vamos dar uma olhada no projeto ali dentro, que Bora. o cara vendo pela volumetria, a pessoa entende assim, né, quem é da área, mas quem tá começando deve ficar assim eu queria ver um corte, queria ver aí as alturas, como é que estão. Exatamente. Então, vamos dar uma olhada aqui no projeto. Vamos lá. Aqui nessa obra a gente tem o que a gente chama de gestão à vista, né? É o projeto aqui na nossa parede, certo? Tá muito escuro, Chiru? Dá pra ver direitinho? Então, aí é interessante os cortes, aqui são as plantas de corte para poder o pessoal visualizar bem a questão da volumetria de vários ângulos, né? Você olha assim e pensa, caramba, eu não imaginava que tinha tanta coisa diferente, mas você prestar atenção a quantidade de apoios e estruturas que estão sendo montados aqui fora da área da laje, certo? Aqui nesse apoio, agora visto da outra lateral, e também a gente vê os detalhes do caimento das telhas, onde vão ter as calhas de captação, a caixa d'água, tá certo? E a gente vê aqui o que seria a volumetria, tá vendo a quantidade de apoios e platibandas que a gente tem. Esses lá em vãos cima da aqui, coberta. eles ficam vazados, eles são vãos mesmo? São vãos. Eles vão acabar ficando vãos livres porque ele está só servindo como apoio para dar a volumetria que a arquitetura pede, né? Precisa. Eles são vãos sem apoio, mas pode virar um depósito, pode virar o que o cliente quiser aqui por dentro. Entendi. Entendeu? Algum depósito em cima, né? Show Certo. de bola. Fora isso, pra cá a gente já começa a ver que tu tá organizando aí pra bater essa próxima laje, né? Isso.
A gente já tirou todo o escoramento, a obra está toda livre, se vocês estão vendo. Da última vez que a gente veio, a gente tava... Tinha um monte de escora, a gente estava desviando. Quantos dias foram para tu tirar a escora? A gente fez o escoramento completo dele, de 28 dias, né, que é um indicado. E tirou toda a escora, todo o escoramento de vez. Como a gente tinha material para poder fazer o segundo, que não é uma coisa que acontece sempre, o ideal é você fazer uma manobra para não precisar estar com tanto escoramento pronto, mas como a gente estava correndo rápido, não deu para tirar aqui, porque as paredes estavam subindo muito rápido. Então a gente precisou de mais um jogo de escoramento em cima. Isso é uma análise interessante para o construtor fazer de custo, né? Já que escoramento metálico tem um custo razoável em cima do orçamento. E a gente subiu tudo, a gente acabou de escorar e está fazendo a última laje lá de cima agora com todo o escoramento, certo? Me diz uma coisa, agora que a casa, hoje é um dia bem atípico porque está nublado. Isso. Mas quando tá sol mesmo aqui, aquele dia de sol a pino aqui no isopor, você nota Fica que agradável, é mais agradável? Bem mais agradável. Até lá em cima, quando a gente está mesmo sem coberta, sem a laje, quando está um sol muito quente, você sente o abafado, você chega próximo da parede, você tem um conforto térmico interessante. Massa. A parede de isopor, ela dá um conforto térmico bastante interessante. Aqui embaixo agora com a laje, está vendo? O sol está quente, mesmo nublado, o sol está quente, a gente sente um frescor aqui dentro. Isso é legal, assim, principalmente, eu acho, para quem está construindo no Nordeste, né? Que é uma das preocupações das pessoas. Isso. Me diz uma coisa, essas treliças, aqui a gente consegue notar que chegou alguns outros isopores. Isso. Esse isopor aí já é diferente do isopor do iForm, né? Então, esse aí é o que tu vai usar na laje, qual é a tua estratégia? Isso, esse é o da laje, né? Ele é bem típico, eu acho que muita gente já teve contato com esse tipo de EPS. Que ele é um maciço com recorte que ele fica entre as treliças, né? Ele é bem padronizado, na verdade. Ele vai subir com esse material de treliça para a gente fazer a laje de cima. Ele é bem diferente das formas do iForm GCF, que tem seus encaixes. Isso, que são para paredes, né? São funções diferentes. Legal. Tu estava me falando também que chegou o material de elétrica. Qual é o teu planejamento? Tu já ir rasgando, colocando os pontos? Isso, exatamente. O material de elétrica chegou para a gente começar a infraestrutura, já que a gente está fechando o segundo pavimento. E o material de elétrica inicialmente, sempre pedir por partes, gestão é muito importante. O material elétrico está com custo bem alto devido a essa pandemia e tudo, mas independente disso ele tem um valor razoável no orçamento. Então o controle de perda é sempre interessante que você faça 2 ou 3 pedidos até chegar ao final. Quando eu faço inicialmente, faço todo o material de caixa, de conduíte, né, que é o material de eletroduto por dentro da casa, e os cabeamentos principais da casa, que são mais ou menos os cabos de 2,5, para poder fazer os circuitos internos. Aí, posteriormente eu peço os materiais maiores de PVC, que são a entrada da casa, e os cabos maiores, que são de 16, e faço fechamento de quadro. E por último, o terceiro, o complemento de material que fica faltando. Onde é que vai ficar o quadro de distribuição? Você já sabe? O quadro de distribuição, Diego, eu estou com uma definição com o arquiteto, mas ele provavelmente vai ficar por essa área. Ele sempre fica por aqui. Eu estou imaginando na área da cozinha, nessa parede, né? É porque depende muito da movelaria, que a gente está fechando lá com o Danilo, mas é por aqui, pela área de serviço. Sempre é um lugar, é mais legal, né? sempre em algum lugar mais escondido, assim, perto da área que quem mais tem acesso seja o próprio proprietário. Então, a área de serviço ou alguma parede de cozinha que não fica à vista. Beleza. Vamos lá em cima, vamos dar uma olhada lá em cima, como é que tá. Isso aqui é tudo tua equipe que faz ou tu compra pronto essas treliças? Essa treliça a gente encomenda. Encomendou, né? Isso, de fábrica. Tu encomenda por partes, Como é isso? Isso, por parte. Pela questão da própria gestão, né? Pra gente não comprar material e não ter caixa, para controlar o fluxo de caixa é um ponto. Segundo ponto é não ter material na obra que você não vai usar por um bom tempo e tem um prazo de entrega. Então eu faço sempre o primeiro pedido da primeira laje, quando a gente está fazendo a na fundação e está subindo, aí é o tempo dele chegar e a gente fazer. E o segundo pedido, que é da segunda laje, junto com as volumetrias, eu fiz agora e chegou ontem para a gente chegar na finalização. Foi bem no timing. Massa. Eu nunca peço tudo de vez. Não faz sentido, na verdade. Opa. Vamos pra cá, né? Só tá tudo trabalhando aí. E aí, o que a gente pode falar aqui pro pessoal? Se a gente olhar por ali, Shiryu, dá para perceber as alturas diferentes, ó. Ali por cima, certo? Do que eu falei, das subidas de níveis, você já percebe que são mais ou menos quase 3 níveis de parede para fazer o fechamento daquelas volumetrias, certo? E a gente vira um trabalho artesanal, né? Aqui fica mais um trabalho artesanal. A gente tem que fazer as vigas, achar os primeiros níveis, depois subir, complementar os segundos níveis e trazer. É um trabalho... Até porque se não tivesse isso, tu já tinha fechado tudo. Tinha fechado tudo.
já. Aqui com certeza teria fechado tudo. Me fala uma coisa, eu tava pensando esses dias, por conta do isopor, o nosso corredor ele ficou mais estreitinho, né? Isso. Aí eu fiquei pensando, não sei se tu pensou em alguma coisa de, sei lá, raspar o isopor, dá pra tirar 2,5 de um lado, 2,5 do outro, na hora que for rebocar. Tu pensou alguma coisa assim, não? Isso pode ser feito, né? Como o isopor ele é só uma forma, depois da gente fazer a concretagem, se a gente quiser, a gente pode retirar o isopor inteiro. E se a gente fosse fazer isso do lado dos corredores, a gente ganharia pelo menos 4 centímetros de corredor, certo? O que é bem relevante, né? Aqui nesse espacinho. Exatamente. É um ponto a ser analisado. Contudo, quando a gente faz a raspagem, tem muita área em vazio. Do próprio, porque imagina que o ICF é tipo um cobogó, né? Isso. Tem as estruturas, só que tem bastante buraco, quadrado vazado. Então seria um preenchimento grande. Então é uma coisa que se deve levar em consideração. Como a gente aumentou a área aqui, a gente não perdeu tanto no quarto, mas não perdeu tanto no corredor. O corredor ainda ficou na largura mínima. Isso aqui é a suíte, né? Esse é um janelão que tem na suíte, né? Arretado. Bem grande. É massa esse janelão, porque mesmo o quarto não sendo tão grande, você tem uma amplitude com a janela. Bastante, né? Aí aqui o cara sai pra varanda. Exato. É um varandão aí. Irado. É quase um outro quarto, né? Exatamente. A vista aqui para poder controlar a piscina. As crianças na piscina. Tu viu o vídeo de Vinícius? Qual deles? Ele pulando na piscina do quarto dele? Não, vi não. Coloquem aí na edição. É assim, pô. Desse mesmo estilo? Tipo, dá pra tu fazer. Exato. Ele tá tipo no primeiro andar, ele levanta assim, aí se joga. Puxa, Maria. Doideira. Eu falei pra ele, isso é mentira, isso é montagem. Ele não era não, ele botou uma câmera lá, uma câmera aqui e deu certo. Coloquem aí no vídeo, o pessoal vai gostar. Me fala aí, em relação à chuva, tipo, a gente tá num dia que tá meio quase chovendo, talvez chova, enfim. Dá pra trabalhar normal, o pessoal para, como é a gestão disso, velho? Dá, então, chuva, a gente trabalha havendo capacidade de trabalho, né? No caso aqui, como a gente ainda está com um ambiente aberto, se for uma chuva fraca, vai depender da condição da equipe, a gente trabalha com capa de chuva para não parar. Uma chuva grossa demais, sem condições de trabalho, a gente tem que parar. Mas altera alguma coisa aqui na técnica do iForms? Porque eu tô vendo ali que eles estão amarrando e tal. O que eles estão fazendo? Mostra aqui pra gente, só pra a galera que tá em casa consegue filmar ali, entender. Ali por cima. Por aqui a gente consegue ver, ó. Uma coisa que é muito importante que a gente faz, aqui os ferros de subida que é pedido, a gente faz esse travamento com um pedacinho de ferro aqui para poder travar a forma. O principal de quando a gente concreta o ICF é que a forma esteja bem travada, para ela não sair do prumo, ela não se mexer. A gente tem um prumo perfeito quando fizer a concretagem. E esses ferros que a gente coloca de travamento, a cada ferro desse de apoio vertical, ajuda muito no travamento da forma. Entendeu? Então ele está ponteando essa ferragem que está travando a forma. Massa. Ali ele está preparando umas caixas, é o que aquela ali? É a caixa da viga. São as caixas da viga, das vigas que a gente tem justamente dessas volumetrias aí de cima. Entendi. Tu acha que são quantos dias mais para poder preparar essas volumetrias, hein? Diego, a gente está concretando aqui na semana que vem, toda a laje, ou seja, toda a volumetria já vai estar pronta. Então, mais 6 dias de trabalho. Massa. Eu estava aqui com o Luiz, ele estava comentando comigo sobre um dos benefícios de estar fazendo com a forma do grupo iForms, que além de trazer celeridade, né, o projeto ele fica bem diferente, a obra fica toda branca, enquanto a alvenaria convencional. E ele estava comentando comigo de clientes que chegam, né? A gente sabe que tem clientes de todos os tipos. Tem clientes que chegam e simplesmente só vêm a casa e dizem, pô, é rápido, eu quero também. Mas tem clientes que parecem que são bem estudiosos do produto, né? Ficam comparando com outros tipos de formas em EPS. E teve um caso curioso, Luiz, eu queria que ele falasse um pouquinho aí, um benefício do grupo iForms, que nem foi a gente que percebeu, que foi o próprio cliente que veio comentar. Então, Luiz, o que aconteceu e como é que foi que rolou isso? Então, Diego, como você falou, realmente tem cliente bastante interessado, né? Que se envolve no processo inteiro e pesquisa material e é bastante curioso, digamos assim. Tem alguns clientes que não se informam tanto quanto a parte técnica, mas tem cliente bastante interessado. Então, aqui perto tem um cliente que pretende construir, pessoa que pretende construir e sabia de uma outra execução em ICF aqui no próprio condomínio, né? Só que é diferente, com aquela estrutura monolítica, a forma é diferente da forma do iForms. E ele veio visitar a nossa obra e para conhecer a forma, ele percebeu que era uma obra também em ICF, já que ele analisa isso e
falou pra gente que a obra da gente estava bem rápida, estava bem mais rápida, inclusive lá, estava organizada. Fez uns elogios bem interessantes e disse que ele já pretendia fazer em CF, que achou legal por ter outra obra aqui. Veio se informar, viu a obra da gente e também conheceu o outro modelo, digamos, a outra forma desse tipo de concretagem e elogiou bastante. Massa, isso é legal. Tu até falou pra mim que, pô, Diego, eu vou deixar pra revestir a fachada no final, porque aí dá tempo do pessoal ver mais ainda do ICF, né? Tu vem notando aí que a galera pergunta, para. Tem muito curioso. Tem muita gente que passa, fica olhando, tem gente que para, olha a placa. Luiz, tu me falou que vai deixar pra revestir a fachada no final, porque acaba sendo um cartão de visita, acaba sendo algo que chama a atenção e os clientes param pra perguntar, né? Sim, então, a gente tem a intenção de deixar tudo à vista como está, para aguçar a criatividade dos clientes, eles olharem de longe e entender o que é aquilo que está acontecendo. Tem gente que não faz a menor ideia, não entende porque a obra é branca, né? Tem gente que sabe que se trata de isopor, aí também não consegue entender. A intenção é justamente trazer a curiosidade dos clientes para entender. E tem outros clientes que, por exemplo, teus, não necessariamente passam aqui, mas já estão engatados para construir contigo e querem vir ver a obra porque é isopor, coisa assim. A gente já recebeu alguns clientes aqui, alguns clientes que estavam no tradicional, que decidiram fazer a troca pelo ICF, alguns clientes que estão fazendo análise, mas que acompanham o Instagram, vê as postagens da obra em ICF, Luiz, o que é aquilo lá? Que obra de isopor aquilo? Como é aquele esquema? Então muita gente tenta entender e pergunta, aguça Eu acho engraçado porque hoje a gente no MCF a gente financia a construção em terreno próprio. E muita gente quer construir isopor, mas está naquela, né? Tá com terreno, tá negociando, tá vendo, não sei se vai comprar, se vai fazer aqui sem construção. Isso. E o pessoal quer readequar a vida financeira para fazer o negócio em ICF, em isopor. A minha percepção, pelo menos que eu tenho no local onde a gente está, que é Recife, que é um local bem quente, é que o conforto térmico que a casa traz realmente é um diferencial. Quem já morou em casa e quem já teve essa experiência de estar numa casa quente é algo que é terrível. É horrível, você não quer nem ficar dentro da sua casa. E aqui você não tem nem como você sair, porque se você sair também não tem nem tanta árvore para você pegar sombra. Então você faz um negócio bom ou você vai ligar a casa inteira. O Vinícius estava falando para mim que lá na casa dele, ele disse: Diego, gastei 3 mil reais de energia, vou botar placa solar. Eu disse: por quê? Ele disse que a casa é muito quente. Mas devia ter feito de certo, devia ter feito certo, fazer de steel frame. Então é aquela coisa, não existe o melhor método construtivo, cada um tem o seu ponto de melhora, o seu ponto de piora, enfim. O que eu acho que o construtor no final das contas tem que fazer, como tá aí o Luiz e tantos outros do Minha Casa Financiada, é entender o melhor produto, o melhor método para cada cliente. Isso, né? Exatamente. E aí vai entrar a questão arquitetônica, vai entrar conforto e vai entrar várias variáveis. Mas é isso. Daqui a mais ou menos uns 10 dias a gente volta por aqui para ver como é que ficou a fachada da casa. Eu particularmente como cliente, tendo essa casa como segunda casa, eu nem fico apreensivo. Porque a maioria dos clientes fica tipo assim, né? Cadê? Vai ficar pronta quando? É porque tipo assim, é uma segunda casa, né? E eu já notei isso, já falei com algumas pessoas lá de São Paulo. E os caras agora recém estavam falando: Diego, o melhor cliente é o cliente da segunda casa. Casa de praia, casa de campo. O cara... Tá tranquilo. Ele tá curtindo aquele momento, exato. E o cliente que tá tipo, olha, meu contrato de locação acaba em maio, tenho que me mudar. Vixe, é o cliente que mais traz desespero. Aí tem clientes lá em São Paulo, construtores nossos lá em São Paulo, que atuam só com segunda casa. O cara só faz isso. Aí tá bom. E ele disse que é um cliente bom. E é um cliente muito mais preparado. Sim, é um cliente que geralmente já guardou recurso, é um cliente que valoriza mais, sabe? Negócio no mercado é outra coisa também, enfim. Mas é isso, daqui a 10 dias a gente tá aqui de volta com o Luiz, vendo o acompanhamento da nossa casa. Valeu! Valeu!